Exercício 2.3 da estática dos fluidos. No sistema da figura E2.3, desprezando seu desnível entre os cilindros, determine o peso G, este pezinho aqui, que pode ser suportado pelo pistão 5. Este é o pistão 5, que tem uma área 5. Desprezar os atritos provavelmente entre o êmbolo e o cilindro, né? Dados: PU manométrica A1, H, A2, A3, A4, A5, H e o peso específico do mercúrio. Mercúrio é este fluido aqui cinza. Lembrando que este problema possui dados numéricos. Se você olhar na apostila, no polígrafo, o exercício 2.3 possui dados numéricos para cada um destes valores. P1 tem valor, A1, H, A2, A3 e assim todos eles têm valores numéricos. Então, no final, você pode utilizar os valores numéricos, substituir na expressão que eu vou encontrar e achar um resultado que satisfaça seu problema, tá? Vamos nos concentrar neste esquema. Este esquema estamos vendo aqui que tem um cilindro, um eixo, um êmbolo, mais um cilindro. Aqui está conectado a um manômetro. Do outro lado tem uma tubulação que está conectada a outro êmbolo. Que tem mais aqui um outro eixo, mais um outro êmbolo, mais um cilindro conectado a um outro cilindro que contém um peso. O peso está embaixo deste êmbolo, né? O pistão. Novamente, seguindo a mesma metodologia, nós precisamos de dados de entrada, nós precisamos de dados de saída, hipótese de uma equação que já vou falar mais adiante, que é a equação da segunda lei de Newton, que é a equação base, a equação mais importante neste problema. Tá? Os dados de entrada são estes aqui. Todos aqueles que eu mencionei que possuem valores numéricos, caso você queira trabalhar com valores numéricos. Os dados de saída, o problema pede para encontrar apenas o peso G, que é o peso que está aqui em cima do pistão 5. As hipóteses, novamente, fluidos em repouso. As hipóteses, fluidos têm que estar em repouso. Se esses fluidos estiverem em movimento, a equação básica do campo de pressão não é mais útil neste problema. Então, a equação base, aqui vemos que temos duas equações que vamos utilizar. A equação de base do campo de pressão, a equação do campo de pressão que a gente estudou, perdão, é esta aqui, a equação do campo de pressão, e a segunda lei de Newton. Tem aqui a segunda lei de Newton para fluido em repouso. A segunda lei de Newton é a somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. Mas como é um fluido em repouso, a aceleração é zero, tudo vira zero no lado direito da equação. Aí fica a somatória das forças igual a zero. Onde que vou usar isso? Eu vou usar aqui em volumes de controle que eu vou fazer neste esquema aqui, neste pistão, neste outro pistão e aqui neste outro pistão. Eu vou fazer 3 volumes de controle e eu vou comparar as forças que estão agindo nesses 3 volumes de controle. Aqui eu denominei a região 1, que é preenchida por este fluido aqui. Tá? A região 1 está preenchida por este fluido. A região 3 está preenchida por este fluido, mas este fluido vem pela tubulação e conecta a um outro pistão aqui também. Então, este fluido aqui é o mesmo que está aqui. Então, a pressão em 3 tem que ser igual à pressão em 3. Já no ponto 4, há uma separação entre o gás que está em 3 e o gás que está em 4. Mas eles estão interligados com um eixo através de um êmbolo, né? E no ponto 4 também temos o gás contido nesta região do cilindro, que vai por uma tubulação para um outro cilindro conectado a um outro êmbolo 5. E em cima desse êmbolo 5 se encontra o peso que a gente quer encontrar. Como tinha falado, eu preciso fazer balanços de forças, ou seja, usar a segunda lei de Newton em regiões estratégicas que eu vou mencionar. A primeira região estratégica, o primeiro volume de controle que vou fazer é aqui, ó, neste êmbolo, neste pistão. Neste pistão eu estou observando que eu tenho uma força deste lado. Essa força está sendo produzida por este gás em um. Então essa força, como a segunda lei de Newton é balanço de forças, eu não posso escrever aqui pressões. Eu preciso escrever na formato de forças. E a força é igual à pressão vezes a área. Então o que eu tenho aqui em 1 é a pressão em 1 vezes a área em 1. Essa pressão em 1 é conhecida. Observem que essa pressão em 1 é um dado do problema. É manométrica, é conhecida, é um valor dado.
A área 1 também é um valor dado. Então, tenho aqui a força agindo nesta região do êmbolo, ou do pistão. Já pelo outro lado do pistão, eu tenho aqui uma força devido a este gás em 3 e tenho também outra força devido a este outro êmbolo que está conectado a este pistão. O gás em 3 eu vou denominar aqui, ó. Esta força devido a esse outro pistão pode ser expressa como pressão em 3 vezes a área. Estou observando aqui a pressão em 3 vezes a área. Por que coloquei a 1 menos H? Porque a pressão em 3, dado por este gás aqui, não está em todo o formato do êmbolo. Tem uma região aqui ocupada pelo eixo, onde o gás não entra em contato. Então aqui a área de atuação deste gás 3 é a área, aqui a área 1, este aqui é a área 1, menos a área deste eixo aqui, que é H. Por isso que eu coloquei A1 menos H. Tá? Então, este gás 3 está agindo nesta região, tá? Em uma área que não é todo esse A1, e sim A1 menos AH. E novamente também temos uma outra força vinda deste êmbolo aqui do lado. Aí sim vai ser essa área 2, tá? Essa área 2, porque essa força aqui é P2 vezes A2, tá? Então essa força aqui é dada por a pressão aqui em 2 vezes esta área aqui. Então aqui tenho já o balanço de forças usando a segunda lei de Newton neste volume de controle imaginário que acabei de desenhar aqui. Reescrevendo, então, P1H1, P1A1 igual a P3 vezes A1 menos H, tá aqui, mais P2 vezes A2, tá aqui. Então temos esse balanço de forças. Esse P2 que está aqui, a pressão do gás que age neste êmbolo também é igual, exatamente igual à pressão aqui nesta interface. Por quê? Porque já vimos que para gases não interessa a altura, a posição, a não ser que sejam grandes distâncias, grandes alturas. Como estas alturas aqui, estas distâncias são muito pequenas, a variação de pressão em 2, em qualquer ponto deste cilindro, é desprezível. A variação é desprezível. Então, a pressão aqui é exatamente igual à pressão aqui na interface. Mas a pressão aqui na interface, como eu tenho aqui o manômetro, essa pressão é exatamente igual ao peso específico da coluna de mercúrio vezes a altura, tá? Vezes a altura aqui. Como eu estou trabalhando eu vou trabalhar com pressões manométricas, não me interessa qual seria a pressão atmosférica aqui, porque eu sei que aqui tem uma pressão devido à atmosfera ou ao ar que se encontra em cima do manômetro. Mas eu vou trabalhar todo o meu sistema com pressões manométricas, então para pressões manométricas a pressão atmosférica é zero, é nula. Tá? Não é que seja nula, dá para você desconsiderar, tá bom? Substituindo este valor de P2 aqui na equação, eu tenho esta expressão aqui, que já está um pouco mais evoluída. Eu estou vendo aqui que A2, H, gama de mercúrio, AH, A1, P1, todos são valores conhecidos. O único valor que eu desconheço é P3 e eu vou tentar encontrar isso em outro volume de controle, em outro balanço de volume de controle. E aqui eu vou fazer um balanço nesta região aqui e vou ver que a força que está indo deste lado é igual a P3 vezes a área 3, que seria o P3 devido ao gás em 3 vezes esta área, porque pressão vezes área é força. E desse outro lado, estou vendo este eixo que está empurrando devido a este gás aqui em 4. Então seria a pressão em 4 vezes a área 4. Essa seria a força que está agindo deste lado. Ah, mas este espaço aqui está conectado a um respiro e também é a pressão atmosférica. Então, como estamos trabalhando com pressões manométricas, seria nula, porque a pressão atmosférica pode ser desconsiderada para este problema. Então, balanço de forças utilizando a segunda lei de Newton ficaria assim: P3A3 igual a P4A4. Estou vendo aqui que a P3 que precisamos substituir na primeira equação está aqui, mas apareceu um P4. Esse P4 eu vou resolver finalmente fazendo um balanço de volume de controle aqui nesta região, no êmbolo ou no pistão 5. Faço um balanço de força de novo. O que está empurrando para cima? Está empurrando o gás.
a força devido ao gás é P5 vezes A5. Perdão, P4, porque o gás se denominou aí 4, P4 vezes A5, tá aqui. E o peso que está lá no sentido contrário. Tudo isso está equilibrando porque o sistema está em equilíbrio. Então tem o G de um lado e o P4A5 do outro lado. Tá aqui. O P4 é aquilo que eu vou substituir aqui para poder matar a charada, porque nada mais faltaria o P3. O G e o A5 são valores conhecidos. O G, na verdade, não é conhecido, mas é aquilo que eu quero calcular, é a variável que eu estou procurando. Então, substituindo este P4 aqui, esta equação passa a ser esta aqui. P3 igual a G, A4 dividido por A3, A5. Se você faz detalhadamente, você vai ver que daqui dá para chegar aqui, através desta equação. Agora estou vendo o P3 aqui em função de variáveis conhecidas, e outro P3 aqui em função de mais variáveis conhecidas. Se vou juntar, ao juntar, eu substituí P3 e não aparece mais P3. Aparece agora o G que eu quero. Então, este aqui seria meu P3 que estava aqui. Tá vendo? Eu substituí e ficou isso. Então, agora eu vou tentar isolar o G. Isolo o G e eu percebo, fazendo depois todo esse processo de dedução, esses isolamentos, reorganizando, colocando para lá, para cá, eu vou perceber que o meu G é exatamente igual a esta expressão aqui. Depende de A3, A5, A4, A1, AH, etc. Se você quiser substituir estes valores, que são dados do problema, por valores numéricos, se quiser substituir as variáveis por valores numéricos, você vai encontrar que G é 135 newtons. Esta seria a minha resposta. Se você quiser conferir, está no polígrafo também. No polígrafo, no final da unidade 2, tem uma folhinha de respostas, tá? Uma folhinha de respostas, onde você pode conferir também a resposta, tanto aqui no vídeo quanto no polígrafo.